Bom, pessoal, hoje eu vou dar continuidade então no assunto que a gente trabalhou na aula passada, né? Então a gente viu, terminou a questão das grandezas, as grandezas e os fundamentos de corrente alternada, vimos as questões de o que é valor eficaz, vimos o que é valor médio, vimos também a questão da representação fasorial. Hoje eu vou estar vou estar resolvendo mais um ou dois exercícios com relação à representação fasorial, falar um pouco, e a gente começa já a trabalhar então com a parte de circuitos em corrente alternada, circuitos do tipo puro, original. Importante destacar, pessoal, que só para a questão do acompanhamento no Moodle, né, que dessa semana, né, tem essa atividade aqui, que a resolução deve acontecer até hoje ainda, né? Então essa atividade foi passada na semana passada, né? Essa atividade é assíncrona e ela tem até hoje para ser resolvida, tá, pessoal? Importante destacar, o acesso é através do meio institucional. Então, se vocês clicaram no link e ele não apareceu, não abriu ou diz que pede autorização, é porque vocês não estão utilizando o e-mail institucional. Utilizando o e-mail institucional, vocês têm o acesso. É a mesma coisa para a aula. Alguns ainda eu estou liberando, até enquanto a gente entrar nesse período, que a gente vai ter um período aí de recesso, eu estou liberando o acesso sem estar utilizando o e-mail institucional. No retorno, pessoal, é importante que vocês tenham esse acesso, senão não vai conseguir acessar. Tá? E, se está com algum problema de acesso, questão de senha, esqueceu, não lembra, não sabe, aí tem que verificar com a coordenação do curso como resolver. O pessoal com certeza vai resolver o mais rápido possível para vocês. Tá? Importante destacar esse ponto, então, que tem até ontem, tem até amanhã, hoje ainda para ser feito, né? E ontem, quando eu analisei, tinha apenas 3 ou 4 respostas, pessoal. Então, sempre lembrando a importância do cuidado com relação a essas atividades e tudo mais, visto que vai acumulando coisas e também pode eventualmente estar surgindo dúvidas aí ao longo deste período, ok? Aqui eu também já liberei a lista 5, que foi uma lista referente à atividade da aula passada, do conteúdo trabalhado na aula passada. Eu não liberei a atividade assíncrona ainda, estarei liberando hoje a atividade assíncrona dessa semana e a mesma coisa, terá até 7 dias para ser feita. Então, vai ter até o dia 12, até o dia 9, tá? Sempre lembrando que na próxima semana, depois vocês vão entrar num período que vai ser um período de recesso. Então, a semana que vem vai ter atividades que eu vou liberar na própria semana. Talvez com um prazinho um pouquinho maior, mas para que vocês possam fazer ainda durante a semana. Não vou estar liberando na sexta, na semana que vem, porque vocês vão ter um período ali de recesso, né? Então, de férias, né? Então, esse período aí, para não ter atividades e tudo mais, então eu vou estar largando um pouco antes as atividades da semana que vem. Ok? Qualquer dúvida, fico à disposição. Bom, dando continuidade então aqui, sempre lembrando, né, que a representação fasorial, encontrei esse gifzinho que eu tinha aqui, a representação fasorial que a gente utiliza através dessa setinha que está girando aqui, ela é semelhante então à representação de uma senoide. Então, se a gente pegar, se for fazendo isso daqui, for traçando no entorno, repare que quando ela passa nesse ponto aqui, é exatamente onde começa a minha senoide. Daí assim sucessivamente, conforme ela vai acontecendo. Então, a representação fasorial é um recurso utilizado em que expressa, então, um sinal senoidal. Para nós, a gente vai ter sempre essa relação com relação à fase, que é a defasagem, que a gente vai estar vendo agora nesse exemplo aqui. Então, assim, considerando um sinal alternado senoidal, VA de T 15 seno de 10T mais 45, faltou só o volt aqui, representado na figura abaixo, apresente a representação fasorial do mesmo. Como que eu faço a representação fasorial do mesmo? Bom, por mais que aqui eu esteja com o sinal representado, eu esteja com ele representado, não necessariamente eu precisaria que esse meu sinal estivesse aqui apresentado, dessa forma como ele está. Ele está aqui, então, apresentado, da forma então como ele está apresentado aqui, só para
destacar, então, algumas grandezas é importante já tirar daqui. A gente sabe o seguinte, sempre quando a gente olha para essa função, a gente sabe que o VA de t ele é constituído, então, por uma tensão de pico, vezes ali sim, ou seno, tanto faz, né? Já falei que isso representa a função seno, né? Vezes o seno de 10t mais 45, ok? Bom, algumas grandezas é importante, só que, peraí que eu vou escrever ele na forma toda arbitrária. Então, seno de ômega t mais um ângulo de defasagem. Então, olhando para essa função aqui, a gente já sabe que o valor de pico dela é igual a 15 volts. Nós vimos na aula passada que o valor eficaz dela é igual ao valor de pico sobre 15. Tá? Então, quer dizer o quê? Que eu tenho sobre 15. Opa, estou lerdo. Valor de pico sobre raiz de 2. Sempre sobre a raiz de 2 quando a função for senoidal. Então, o valor eficaz é igual ao valor de pico divididos por raiz de 2. O valor de pico a gente tem, que vem daqui. Ó. Então, aqui está o nosso valor de pico. Então, eu teria aqui 15 divididos para a raiz de 2. Esse daqui seria o nosso valor eficaz. 15 divididos para a raiz de 2, 10,6. 10,61 volt. Ok? Esse seria. Então, sempre quando a gente olha para um sinal assim, já é bom analisar e verificar essas representações. Bom, a frequência desse sinal, a gente sabe que o ômega é igual a 10 rádios por segundo. Tá? O delta é igual a 45 graus. Isso é o ângulo de defasagem. Tá? E é esse ângulo de defasagem aqui, e esse valor de pico, ou esse daqui, que a gente vai utilizar sempre nas nossas representações. Então, as nossas representações fasoriais, elas vão se apegar a esses detalhes aqui. A gente vai representar este instante, por mais que aquele fasor esteja sempre girando. Então, com o valor de pico, a gente pode ter assim. Um valor de pico. Então, eu vou ter o meu VP, que é igual a 15 volts, e o meu delta, que é igual a 45 graus. Ok? Com o valor RMS, eu vou ter o meu V. O valor RMS ou eficaz, pessoal, é a mesma coisa. Ok? Mesma coisa. Então, vocês podem ver que eu escrevi F. É igual a 10,61 e o ângulo de 45 graus. Ok? Bom, o que, que isso significa? Isso aqui é a forma como eu estou escrevendo aqui esse sinal, mas eu não fiz a representação fasorial. Como que eu faço a representação fasorial? Bom, o fasor nada mais é do que um vetor girante. Então, eu sei que esse aqui tem 15. Então, eu vou colocar ele aqui. Tá? Eu tenho aqui como fazer um ângulo. Então, essa regra aqui consegue mudar o ângulo. Então, 45. Tá? Então, eu vou fazer primeiro para esse caso aqui.
ele tem 15. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou fazer, então, cada um desses tracinhos como se fosse 3. Então, com 5 tracinhos eu vou estar representando. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Isso aqui mas da onde que eu tirei esse 45? Por que, que eu sei que é ali? Bom, primeiro que eu tenho um zero imaginário aqui. Ó. Ok? Só um pouquinho. Já vou prolongar ele para poder ser utilizado no outro. Okay? Então eu tenho um zero imaginário. Então esse meu 45 graus ele encontra-se aqui. Okay? É esse ângulo aqui que é igual a 45 graus. Ok? Bom, além disso, a gente sabe que isso aqui está girando. Tá? Está girando dessa forma. Está girando dessa forma. Uma frequência ômega igual a 10. Então, sempre quando eu desenhar, coloca aqui ômega é igual e o valor da frequência que a gente tira daqui. 10. Então, ômega é igual a 10 radianos por segundo. Essa aqui é a representação fasorial desse aqui, utilizando com o valor de pico. Usualmente, a gente vai estar trabalhando mais com, aqui, vou colocar no de 45 também. Então, a gente vai ter 1, 2, 3. Se no outro a gente utilizou para representar 15, 5, a gente vai ter que usar 3 um pouquinho mais. 3. Aqui. Usar uma outra cor para auxiliar. Aqui então, nesse caso, eu estou tendo então o meu V eficaz. Mesma coisa, aqui é um ângulo de 45 graus e eu tenho isso daqui. Opa, eu tenho isso daqui. Aqui também. Ok? Em geral, pessoal, a gente vai acabar utilizando e optando por representar mais dessa forma, utilizando valores eficazes, que a gente acaba trabalhando mais com valores eficazes. Mas não quer dizer que não possa ser utilizada a representação em valor. Aqui eu só queria mostrar para vocês que tem que ter a diferença do tamanho para a grandeza, né? Maior ou menor. Então, sempre procurar representar em escala, utilizando uma régua. Tá? Reparem que esse sinal ele está mais 45 adiantado, né? Então, se a gente for analisar aqui, ó, olha onde que ele começa. Ele começa antes do zero. Lembre que se um sinal ele, ele começa antes do zero, então se ele começa antes do zero, até formar 180 no caso, né? Então, se ele começa antes do zero, quer dizer o quê? Que ele está adiantado. Se ele fosse mais 45, porque a gente sabe que daqui até aqui tem 90.
Não importa o tempo que passa, mas aqui até aqui é 90, né? Então, metade desse daqui, 45 graus, ele está exatamente no zero. No zero, 90, 135, 270 e tudo mais. A gente pode olhar sempre um sinal alternado senoidal em função do ângulo que ele forma. Tá ok? Tranquilo? Bom, então esse é o exemplo 4. Agora aqui eu tenho um exemplo 5, que é determinar as relações de fase. O que é representar a relação de fase? É dizer um em relação ao outro. Relações de fase é isso. Fulano está adiantado em relação ao ciclano, ou o outro está atrasado. Representar senoidalmente e fasorialmente as ondas e identificar as grandezas Vp, Vrms, ômega, F e T. Bom, essa aqui é rápido de fazer, essa parte inicial de identificar as grandezas. Então, primeiro eu vou identificar essas grandezas. Tá? Vou fazer direto aqui. Então, a gente sabe que aqui é Vp, né? Então, o meu V de pico é igual a 10 volts. Vale para os dois sinais, né? Tá? O meu VRMS é igual a 10 divididos por raiz de 2. 10 divididos por raiz de 2 é dar 7,07. 7,07. Okay? O meu ômega está aqui, é 2, né? O F, eu sei que 2π, que ômega é igual a 2πf. Eu sei que ômega é igual a 2πf, então o F é igual a ômega sobre 2π. Então é 2 divididos para 6,28. 2 divididos por 6,28, 0,32 Hz. Frequência bem baixinha. Ok? Vale para os dois sinais. E o período, e o meu T, é igual a 1 sobre F. Então, 1 divididos por 0,32. Então, é 3,125 segundos. Tá? Então, essas aqui são as representações da questão. Valor de pico, Vp, VRMS, que é o valor de pico por raiz de 2, o ômega, tá aqui, o F, que é o ômega por 2π, e o período, que é o inverso da frequência. Oi, pode falar. Tá. Por que acontece, né? Esse sinal, então, na verdade, quer dizer o quê? Que quando, por exemplo, ele está representado aqui, a gente tem aquela forma lá do sinal padrão, né, que é V de t é igual valor de pico seno de ômega t mais ou menos o delta, né? O delta, esse ângulo aqui, ele está representado nesse caso aqui por 90. Então quer dizer o quê? A minha senoide ela vai estar deslocada em 90 graus, ou está adiantada em 90, ou está atrasada. Quando ele não tem, que nem nesse caso aqui, significa o quê? Que esse delta aqui, esse valor, ele é igual a zero. Então quer dizer o quê? Essa senoide ela não vai estar deslocada. Então quando a gente imagina lá o tempo, imagina o eixo aqui e esse aqui, essa senoide aqui, dessa primeira representação, ela vai começar exatamente aqui, no zero.
Então ela vai começar a partir daqui e vai continuar. Enquanto que essa daqui, ela está deslocada em 90 graus. Então quer dizer que ela vai começar antes. Então ela está adiantada em 90 graus. É por isso que não tem. Quando não tem nada, quer dizer que o ângulo de fase dele é zero. Ok? Beleza, então. Bom, então feito isso, pessoal, a gente tendo as representações, as grandezas aqui que pedia, né, com relação. Aqui, o que faltou? Representar senoidalmente e fasorialmente as ondas. Aí esse ponto que o colega perguntou é importante a gente destacar. Porque se a gente olha para o sinal aqui e vê que não tem ângulo, a gente não tem nenhum, como é que eu vou dizer? Não tem nenhuma defasagem, a gente sabe que esse sinal ele já vai começar no zero. Então ele vai começar aqui, ó, nesse ponto. Enquanto que esse daqui ele vai começar 90 graus antes. Então é como se eu deslocasse essa ondinha aqui, se eu deslocasse ela 90 graus para a esquerda. Por quê? Porque ele começa antes. Eu sei que uma volta completa aqui, tudo isso aqui, então quando eu saio daqui e chego aqui, tem 180. É como se eu pegasse essa minha senoide e arrastasse ela 90 para a esquerda. E aí eu fico dessa forma aqui. Reparem que eu tenho o V1, que não tem deslocamento, então ó, o meu V1 está aqui, ó, em azul. Ó. Então ele começa exatamente no zero, tá? Então ele está começando exatamente no zero. Tá? Então ele está começando neste ponto aqui. Enquanto, se a gente sabe que uma senoide, toda senoide, ela tem o quê? Quando ela começa daqui e ela chega até aqui, por mais que aqui esteja numa escala de tempo, quando ela sai daqui e chega até aqui, eu tenho o que aqui? Na verdade, eu tenho 180 graus. Então, se vocês olharem em verde, aqui é 90 graus. O que está em azul, agora estou subindo em verde. Vou botar logo amarelo, aí ficou difícil. Só um pouquinho. Vou pegar uma outra cor para marcar texto. Ok. Isso aqui tem 180 graus. Aqui no meio tem 90 graus. Então vocês podem ver que o V2 ele está exatamente meio ciclo ou meia parte superior de uma onda deslocada para trás, tá? Então por isso que ele acaba começando 90 graus antes. Então ele está adiantado de 90 graus, ok? Bom, mas a gente olhando para o nosso sinal ou para o nosso valor de sinal, o que é importante? A gente olhar para isso aqui, para fazer a representação fasorial, e para esse ângulo que está aqui, que neste caso aqui é zero, tá? E neste caso aqui é isso aqui e isso aqui. Então, quando eu faço essa representação fasorial, ela fica dessa forma. Ó. O meu V1, o meu V2, aqui até botei virado, só deixa eu já arrumar aqui. Porque aqui o que está em azul é V1, né? E o que está aqui é V2. Então, o meu V1, ó, ele está no zero. Ó, ele começa no zero, até porque aqui é zero, ó, então não tem o ângulo de fase. Então ele começa no zero, tá? E o meu V2, ele está para cima, por quê? Porque é sempre nesse sentido, né? Sentido anti-horário. Então ele está 90 na frente. Então, se a gente olhar, ele está mais 90. Então isso aqui forma um ângulo exato de 90 graus. Então eu tenho um ângulo aqui que é um ângulo de 90 graus, tá? Ah, mas se fosse 30, bom, aí seria 30. Se fosse 45, que era que nem o caso. Só que aqui eu estou representando os dois na mesma representação, que era o que pedia, que era um em relação ao outro, ok? Bom, o que é importante destacar aqui? Sempre tem que representar o ômega, que é a frequência angular. Eu tenho que ter
a representação do meu V1 e do meu V2, e aqui, obviamente, que eles estão representados a 90 graus, porque os meus sinais eles estão defasados. Uma coisa que eu não anotei aqui é as relações de fase, né? Pedia para que se apresentasse as relações de fase. Relações de fase eu tenho que dizer o seguinte: V1, V2 está adiantado em 90 graus em relação a V1. Ou eu poderia dizer que o V1 estava atrasado em 90 graus em relação a V2. Okay? Isso é determinar as relações de fase. A lista de exercícios que está disponível para vocês no Moodle, a lista 5, ela é exatamente o primeiro exercício e trata bastante com esse tipo de representação. Identificar essas grandezas e fazer essas representações. Ok? Bom, então aqui está a representação fasorial desse sinal. Mas agora vamos dizer que se eu quisesse somar, vamos dizer, eu tenho uma tensão, isso é tensão, a gente está trabalhando com tensão. Vou dizer que V1 e V2 são duas tensões que elas estão se somando. Bom, pessoal, se fosse duas tensões que estão se somando, eu poderia até ser, então, que eu tenho uma tensão resultante, né? Isso é muito importante e também tem muitas relações, por quê? Porque eu consigo somar as senoides, por exemplo, se eu somasse essas senoides, eu consigo somar a V1 mais o V2, tá? Então, o que é isso, o V1 mais o V2? É eu pegar cada ponto da minha senoide e eu somar eles. Então, eu poderia ter isso aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que eu tenho um V3, que é V1 mais V2. Pega exatamente nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Por que esse ponto está dando lá em cima? Porque nesse ponto, vamos dizer, o valor de V1 é exatamente o valor de V2 aqui nesse ponto, né? Então ele dobra aqui o valor, tá? Então aqui eu consigo somar senoides, sinais senoidais. Eu consigo ter infinitos, consigo somar, né? Porque são funções matemáticas e eu consigo somar. Na prática, para nós em eletricidade, é como se eu estivesse somando o quê? Tensão. A tensão de 1 mais a tensão de V2, eu tenho a soma das duas V3. Eu tenho uma tensão resultante. Tá? Então isso aqui é só para mostrar para vocês que uma senoide eu consigo somar. E quando eu faço isso fasorialmente, eu também consigo fazer isso. Por quê? Repare que o meu V1 ele está nesse sentido, apontando para cá, né? O meu V2 ele está para cá. O meu V3 é que nem soma de vocês já devem ter visto, não sei se vocês viram na física ou na matemática, aquela soma de vetores que utiliza a regra do paralelogramo, né? Então, o resultante aqui é o meu V3. E reparem que, de fato, o meu V3 ele está aqui, ó. Esse ângulo que está do meu V3 aqui, ele é um ângulo compatível com esse ângulo aqui, ó. Ó, pensam que aqui é o mais 90, aqui é o zero. Esse ângulo ele está entre o mais 90, que seria o verde, e o zero. Ele está aqui no 45. Então, isso é totalmente compatível. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou representando uma soma fasorial. Eu estou representando uma soma de senoides, por exemplo. Tá? Mas como é que eu faço isso daqui? Por exemplo, se eu tiver assim, ó. Vou abrir aqui um pouco rapidinho. Se eu tenho um sinal que ele está vamos dizer que ele está aqui com um ângulo de 30, tá? E aí eu tenho um outro sinal aqui que ele está no zero. Eu tenho uma fasor, então eu tenho dois fasores aqui. Okay? Tem tamanhos diferentes, tem valores diferentes e tudo mais. Se eu quero fazer a soma deles, só um pouquinho, dar um zoom aqui.
Só para relembrar esse ponto aqui. Ok? Então, basicamente, pessoal, é aquela regra do paralelogramo em que a gente pega aqui, obviamente, aqui, obviamente, que eu vou usar esse recurso aqui que vai facilitar para mim desenhar. Então, eu pego e copio aqui e colo aqui. Tá? Eu pego, copio aqui e colo aqui. Aí eu faço que isso aqui é um tracejadinho. Não deu certo. Técnica. Aqui. Aqui. Eu encaixo aqui. Então a minha resultante, a minha soma que daria aqui, então ela está dando aqui. Então aqui seria o meu. Tá? Então se eu somasse esses dois vetores aqui, se eu somasse esses meus dois vetores, o meu resultante daria aqui. Tá? Então só para mostrar para vocês que aquela soma ali que acontece, então quando a gente vai somar duas tensões e a gente está trabalhando com essas tensões em um formato alternado, uma das formas da gente representar elas é através da representação fasorial. Por que eu conseguiria aqui? Por exemplo, se isso aqui fosse uma tensão, eu poderia dizer que isso aqui, para esse exemplo aqui, isso aqui é uma tensão V2, isso aqui é uma tensão V1, e isso aqui é o meu V3. Eu tenho que V1 é algum valor X com um determinado ângulo igual a zero. O meu V2 ele tem um valor Y com um ângulo aqui, vamos dizer, chutar aproximadamente de 30. A soma desses dois vai ser um ângulo entre 0 e 30. Ok? Essa representação é muito utilizada na parte para gente que trabalha com eletricidade. Por quê? Porque eu olho para o fasor, eu consigo saber a fase e consigo. Esse V1 e V2 pode ser valor eficaz, que é o que a gente gosta de levar em consideração, e o ângulo de fase. Então, se a gente for analisar, a gente aqui está representando umas senoides através de uma simples representação de um vetor ou de um fasor, né? Porque é um vetor girante. Então, por isso que a gente acaba utilizando bastante essa representação fasorial. Ok? Tranquilo, pessoal? Então, a gente destacar bastante a importância dessa representação fasorial para vocês. Tá? E lembrando que tem o exercício lá, então, o exercício da lista 5, então, que trabalha bastante com este aspecto. Vamos adiante, então. Agora, a gente vai entrar, então, na parte de análise de circuitos em corrente alternada. O que vem a ser análise de circuitos de corrente alternada, então? Primeiro, a gente vai estar trabalhando com circuitos do tipo puro. Tá? O que vem a ser um circuito puro? É aquele circuito constituído por apenas um tipo de componente. Quando a gente trabalha em corrente alternada aqui, pessoal, a gente vai trabalhar com resistores, indutores, que a gente viu lá em eletromagnetismo, e capacitores. Tá? Tá falando de cada um deles agora. A partir de agora, então, a gente começa a aplicar técnicas de análise fasorial a circuitos monofásicos, alimentados em corrente alternada. Então, a gente vai seguir usando essa técnica de fasorial. O termo circuitos monofásicos não exclui o circuito possa ser alimentado apenas por duas fases, ao invés de fase neutra.
Porque lembrando sempre, quando eu falei lá em começo de corrente alternada, que em corrente alternada a gente não trabalha com positivo e negativo. A gente trabalha com as relações de fase e neutro, ou fase e fase, que vocês verão ainda ao longo do curso sobre esse aspecto. Circuito puro, então, é aquele circuito constituído por apenas um tipo de componente. Aqui eu tenho um circuito puro, um circuito puramente resistivo, que é quando eu pego uma fonte e alimento um resistor. Então eu tenho uma fonte alternada e eu vou estar alimentando um resistor. Destaco aqui. Bom, se eu tenho uma fonte, essa fonte tem uma tensão. E vai ter uma corrente. Reparem que isso aqui a gente diz que eles estão em fase, porque a tensão está acontecendo, o pico da tensão acontece exatamente no pico da corrente. Tá? Então isso aqui é um circuito puramente resistivo, circuito mais clássico. Então, se a gente for analisar, os fasores giram com a mesma velocidade. Então, essas representações senoidais aqui, tá? Que elas são da tensão e da minha corrente alternada, que eu tenho no meu circuito, elas podem ser representadas dessa forma aqui. Ó, então, isso aqui é a representação dessa função senoidal, e ela pode ser representada dessa forma aqui. Tá? Por que eu botei aqui no zero? Porque está começando no zero. Exatamente no zero é zero. Eu sempre vou olhar para o começo da senoide. Assim, voltando aqui até na análise fasorial. Para onde que eu vou olhar sempre? Eu sempre olho para o começo dela, para o ponto mais próximo do eixo do zero. É só isso. Ah, tá, professor, mas aqui eu também tenho um começo. Não. Eu sempre olho para o começo da minha senoide, sempre próximo do ponto zero, do ponto de partida. E é a partir dali que eu tiro a minha conclusão. O sinal se repete, mas eu vou olhar naquele ponto zero. Tá? A mesma coisa aqui, então, né? Então aqui ó, a gente sabe que no ponto zero, aqui ó, as duas estão no zero, então por isso que já não tem o delta aqui, ó. Podem ver que não tem o mais ou menos delta, o ângulo de defasagem. Por quê? Porque esse exemplo aqui, ele está trabalhando com fase zero. Então a fase. Então a gente sempre, aquele ângulo que tem depois do t, ou mais ou menos t, a gente chama ele sempre de fase. Quando eu falar fase, saibam que eu estou me referindo a ele. Então o circuito em que ele tem esse sinal alternado senoidal, ele tem uma tensão e uma corrente, e ele é representado dessa forma aqui. Bom, então o circuito mais clássico que eu poderia ter com relação à resistência elétrica é um circuito em que está alimentado por essa fonte alternada aqui, então a fonte é alimentada dessa forma aqui, e ele está alimentando uma resistência de 10 ohm. Aí eu tenho, como que eu calculo a corrente eficaz do circuito? A representação gráfica senoidal da tensão e corrente. A representação através do diagrama fasorial da tensão e da corrente. Ok? Vamos lá então. Então, está aqui. Então, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que identificar no circuito, eu tenho a fonte que está alimentando. Então, essa fonte ela está alimentando um sinal que está alternando. É um sinal alternado. Primeiras coisas que é importante eu destacar. Eu quero saber a corrente eficaz no meu circuito. Então, para que eu determine a minha corrente eficaz, como eu tenho só uma resistência, eu aplico lei de Ohm diretamente, né? Então, eu sei que a minha, por exemplo, aqui, então, para mim calcular a minha corrente eficaz, posso até fazer aqui do ladinho. Para mim calcular a minha corrente eficaz, eu vou ter que fazer o seguinte, vai ser o meu V eficaz sobre o meu R, tá? Bom, mas o que é o meu V eficaz? Aí que tá, eu tenho que olhar para o meu sinal da minha fonte aqui. Da minha fonte eu tiro várias informações, como por exemplo, que o meu valor de pico é igual a 311 volts. Tá? A minha frequência angular é igual a 377 radianos por segundo. Ok?
Tá? Então, essas informações. A minha fase é igual a zero. Tá? Bom, então, se eu tenho essas informações, se eu tenho o valor de pico, eu já consigo determinar o quê? O meu valor eficaz. Então, o meu V eficaz vai ser sempre o V de pico sobre raiz de 2. Então, vai ser igual a 311 divididos por raiz de 2, que vai dar aproximadamente os 220. 219,91. Isso aqui é o meu valor em volts, né? O meu valor eficaz. Bom, então na letra A eu peço para calcular isso. Então na letra A estou fazendo esse cálculo aqui. Então, então eu tenho o seguinte, que é 291, 219,91 divididos pelo valor da minha resistência. Direto, 10 ohm. Divididos por 10. Então, o meu I eficaz vai ser igual a 219,91 divididos por 10, que vai ser 21,99. 21,99 amperes. Ok? Então, esse daqui é o valor da minha corrente eficaz. Se eu quisesse saber a minha corrente de pico, que seria o maior valor que a minha corrente atinge, é só eu fazer, ó, toda vez que eu quero fazer, então aqui, ó, eu posso fazer assim, ó, o meu I eficaz, eu sei que é o I de pico, vezes divididos por raiz de 2, né? Então, quando eu quero saber a corrente de pico, basta eu multiplicar por raiz de 2. Então, vai ser 21,99 vezes raiz de 2, que vai ser igual a 31,1, usando duas casas depois da vírgula com arredondamento, sempre. Então, isso aqui é o pico da minha senoide. A minha senoide vai atingir esse pico aqui. Obviamente que é 311. Se eu dividir a minha tensão de pico por 10, vai dar 31,1, né? Porque o valor de pico dividido pela resistência vai me dar minha corrente de pico. O valor eficaz vai me dar minha corrente eficaz. Tá? A representação gráfica senoidal da tensão e da corrente, quando eu peço esse tipo de representação, pessoal, vocês têm que estar atentos somente a uma coisa, a fase. Tá? Vocês podem fazer a representação de uma forma mais simples possível, mas eu quero que vocês estejam sempre atentos à fase. Qual é a fase que eu tenho aqui? Zero. Então, para fazer esse tipo de representação, basta simplesmente fazer isso aqui, ó. Ok? Opa.
que é importante? Eu sei que a fase é igual a zero, né? Então, se a fase é igual a zero, o que para mim, a gente vai importar aqui é que a gente tenha algo desse tipo aqui. Aqui, ok. Obviamente que a minha ficou ruim, porque a mesinha, quando é coisa em diagonal, já não tem tanta habilidade desenvolvida. Mas o que é importante aqui? Ah, identificar, por exemplo, o, o pico da senoide, saber que isso aqui está acontecendo 311 e que aqui é menos 311 e era isso, e aqui é o zero. Mas o que é importante é saber isso aqui, ó, porque a fase é que me diz onde que começa a minha senoide. Entendeu? Então aqui não precisa ser uma riqueza de detalhes e tudo mais. Mas o importante é sempre aonde que começa. Ah, se ela tivesse 90. Bom, aí eu tenho que saber. E o que é importante aqui também colocar o seguinte, ó, que aqui é zero, aqui é 180, aqui é 360. Aqui a gente sabe que é 90. Qualquer outra senoide que tiver deslocada é só deslocar essa fundamental. Então, na verdade, tu tem uma principal e tu só desloca ela de acordo com aquele ângulo que tem ali, que é o ângulo de defasagem. Ok? Bom, mas para mostrar essa questão da representação, então, passa da tensão e da corrente, a mesma coisa que vale para a corrente, porque elas estão em fase. Uma outra forma que a gente tem, depois eu vou fazer a representação fasorial, e aí a gente utilizando, então, aqui, aqui, aqui. Então, ó, o mesmo circuito, pessoal. Então, aqui eu estou utilizando o simulador do Multisim. Inclusive, aqueles que quiserem já podem até fazer o cadastro lá no site. Depois, após o retorno, a gente vai trabalhar com eles. Vocês vão trabalhar também com eles. O simulador que a gente utiliza utilizando o Google Chrome e tudo mais. Então, vocês podem até já fazer o cadastro utilizando a conta institucional de vocês do IFSU. Vocês conseguem fazer um cadastro lá em que vocês conseguem então fazer. Então, aqui eu estou simulando esse circuito. Tá? Então, basicamente, vocês devem estar vendo aí que eu tenho a minha fonte, 311 volts, isso aqui é o valor de pico, 60 Hz, porque 377 lá é 60 Hz, né? Então a frequência angular, e aqui eu tenho a minha escala da tensão, e aqui eu tenho a minha escala da corrente. Então vamos colocar de uma forma aqui, que eu consigo assim, alinhar os zeros aqui, aqui, ok? Então, ó, se vocês forem perceber aqui, ó, aqui diz 310, que é o valor de pico que está sendo apresentado nesse instante, tá? Então, se eu coloco para rodar aqui, ó, vocês podem ver que aquilo ali é o valor instantâneo. Ele está apresentando o meu valor instantâneo, tá? Se eu paro a minha simulação, eu consigo ver ela aqui, ó, de tal forma, ó. Mas o que é importante destacar? Que a minha tensão e a minha corrente, elas estão, ó, exatamente em fase. Quando eu estou no pico da corrente, eu estou no pico da minha tensão, tá? E para cima, os dois estão em fase. Isso acontece com quem? Isso acontece basicamente com o resistor. Então, com a resistência, eu tenho essa característica de estar apresentando, então, esses dados. Se for um indutor, um capacitor, a gente vai ver então que esse comportamento é um pouquinho diferente, tá? Isso aqui é a gente considera como uma ponta de prova que a gente está utilizando para medir, tá? Eu queria ver se eu lembrava aqui uma coisinha. Pode falar. Pode falar.
Sim, sim, tem tudo a ver. O que que acontece? Quando fica em meia fase, e por mais que ele seja na casa, a tua casa é monofásica, né? Então, todas, em geral, quase todas as casas elas são monofásicas, ou a alimentação das cargas são monofásicas, em geral, sempre são monofásicas. Mas por que que o pessoal costuma dizer, tá em meia fase? Porque lá no transformador que está lá na rua, que alimenta várias casas, ele é trifásico. Isso aqui, lembra que lá eu falei assim, tipo, ó, é monofásico, a gente está trabalhando com circuitos monofásicos. Um circuito trifásico é como se ele tivesse três dessas fontes aqui. Então eu tenho essa fonte, eu tenho uma outra fonte, vou pegar outra aqui e vou colocar aqui. Todas essas três fontes, elas estão ligadas lá dentro de um transformador. Na verdade, vamos pensar assim, tá? Então o que que acontece? Quando uma dessas cai, uma das fases cai, que está alimentando o teu transformador lá na rua, a tensão que está entrando no transformador é menor. E como isso acontece, acaba que a luz fica fraca. Então é extremamente comum, porque a rede de distribuição nossa, os transformadores da rua, esses transformadores que tem na rua, eles são trifásicos. Então está chegando três fases dessas aqui. E se uma dessas cair, pode, vai causar o quê? Um desequilíbrio. E esse desequilíbrio faz com que lá no transformador, lá que a gente viu lá em mútua indução, a gente viu o quê? Que o transformador ele precisa de uma tensão na entrada para ter uma tensão na saída. Só que se essa tensão na entrada está menor, então a tensão na saída é menor. E, consequentemente, na tua residência vai chegar menos tensão. Então, por exemplo, geralmente, quando tu tem meia fase, a tua casa isso não se deve fazer e tudo mais, porque existe uma questão de que a gente não sabe a origem dessa meia fase, mas quando exatamente uma fase caiu, ficou em meia fase, significa o quê? Significa que ao invés de tu ter os 220 chegando para ti, vai ter algo em torno de 127 volts, porque é apenas uma fase que está chegando para tua na tua residência. E aí acontece esse fenômeno, que, por exemplo, as lâmpadas, dependendo do tipo de lâmpada, elas funcionam mais fracas, tem umas que não conseguem nem ligar. Então, esse fenômeno é sim, é uma dessas fases aqui que eu falo, é exatamente uma dessas fases. Só que no nosso sistema de distribuição, na nossa rede de distribuição, ele é trifásico. Então, uma dessas fases cai, só que uma ainda segue. Por isso que ainda chega alguma coisa da tua residência. Se fosse no caso de um circuito monofásico, que é, por exemplo, que nem esse circuito que a gente está trabalhando aqui, bom, aí é diferente. Porque aí se cair, só tem uma fase, né? Então ele para de funcionar. É como se eu estivesse rompendo aqui esse valor de tensão. Ok? Deixa eu só ver uma coisa que eu queria mostrar. Então aqui, ó, se a gente for analisar, ó, essa minha tensão, ela está acontecendo. Então aqui eu posso ter algumas formas de configuração. Por que que esse valor ele está sempre variando? Esse valor ele está sempre variando porque, na verdade, quando eu estou trabalhando aqui, eu estou identificando e eu estou trabalhando com o valor instantâneo. Eu queria apresentar o valor aqui, os dados de simulação. Agora sim. Achei aqui. Aqui, agora eu estou apresentando todos os valores. Então aqui, eu só quero deixar aqui simulando. Então, o que é importante destacar aqui? Bom, isso aqui está acontecendo de uma forma muito rápida, né? Então aqui eu só congelei ele de forma. Isso aqui está acontecendo assim.
tá? Então, ele está acontecendo. Para vocês aí, tá aparecendo de uma forma, talvez, até que vocês consigam enxergar um pouco maior, mas para mim aqui está aparecendo muito mais rápido. Isso é por causa do FPS, que quando eu estou transmitindo, ele transmite no FPS um pouco bem abaixo, né? Então fica aquele negócio meio pixelado. Quem joga algum jogo já sabe o que é a questão do FPS, quando o FPS cai, que a gente fica como a tela travando e tudo mais. Né? Então vocês estão vendo um pouco mais lerdo aí a tela, mas acontece, na verdade, no dobro da velocidade com que vocês estão enxergando, que vocês estão trabalhando na metade da taxa de frames. Se vocês olharem aqui, alguns pontos são importantes. Ó. O valor RMS. Ó. Isso aqui, se a gente colocasse um multímetro nesse circuito, a gente estaria, então, verificando esse valor RMS, 219,91, que é o que a gente calculou lá, né? E o valor aqui, ó, 21,99. Se a gente for olhar aqui, ó, 21,99, 219,91. Isso aqui é o valor em que a gente tem de valor eficaz, tá? Valor de pico a pico, que é a soma, né? 311 para cima e 311 para baixo, por isso que dá 621. O valor RMS, a frequência que esse circuito está alimentado. E aí esse valor é o instantâneo, né? Para cada instante de segundo, conforme ele está passando, né? Para nós aqui, o que mais importa em termos de análise de circuito vai ser sempre os valores eficazes, né? Por quê? Porque o valor eficaz que é o que está associado com a relação de potência, tá? Tá ok? O que é importante frisar aqui? Circuito totalmente circuito totalmente indutivo, né, pessoal? Se o circuito for resistivo, que nem esse caso aqui, o circuito é puramente resistivo. Isso aqui é importante, ter essa imagem na cabeça, que a tensão e a corrente elas estão em fase. Se vocês olharem aqui, a escala da direita é a escala da corrente, tá? Então por isso que ela tá maior, né? Eu consigo mexer numa e mexer na outra, tá? Mas o que é importante, ó, que aqui está o pico, ó. Então aqui, ó, se eu passo aqui, eu consigo identificar, ó, 31,05, que é o pico, né? Aqui quando eu vou no pico, ó, 310. Então é totalmente interativo isso daqui. Mas o que é importante é que elas estão em fase. A gente vai ver que quando a gente trabalhar com tensão e corrente num circuito indutivo ou num capacitivo, isso daqui vai mudar, tá? Ok? Tranquilo? Então, fiquem com essa relação. Se o circuito é puramente resistivo, a tensão e a minha corrente estão em fase. Faltando aqui só, então, a representação senoidal, fiz aqui um esboço de como a gente já viu ali a representação, e o C seria através do diagrama fasorial de tensão e corrente, né? Então, o C qual é o ângulo que eu tenho aqui da tensão? Zero, né? Bom, se é zero, então eu sei que o meu fasor vai estar no zero. Ok? Esse aqui é o meu fasor da tensão e a gente é comum representar o da corrente junto, tá? Só que aí a gente faz. Aí a gente não pode usar a mesma escala, porque, por exemplo, até pode se utilizar a mesma escala, né? Mas, por exemplo, geralmente o valor de tensão vai ser muito maior, né? Então é bom sempre ter a identificação. Mas como eu estou representando no mesmo diagrama, é bom procurar manter uma escala, né? Por exemplo, eu sei que a minha tensão aqui é 220, né? A minha corrente, ela é 22, né? Então eu procuro manter uma escala mesmo com grandezas diferentes. Okay? O que está em vermelho aqui é o meu I. O que está em preto aqui é o meu V. Ok?
Então aqui está... por que elas estão no zero? Porque esse ângulo aqui é zero. E como a gente está trabalhando com um circuito puramente resistivo, a tensão e a corrente elas estão em fase. Então a minha corrente ela estaria aqui. Por mais que muito mal desenhado, conforme a gente já viu lá. Tranquilo? Bom, pessoal. A gente viu, então, o circuito puramente resistivo. Circuito puramente indutivo. O que é um indutor, né? O indutor é uma bobina. Então, quando eu coloco uma bobina em um circuito, eu digo que eu tenho um circuito puramente indutivo. Tá? Por mais que ele sempre vai ter uma resistênciazinha associada. Reparem que, olhem só, quando eu tenho um circuito puramente indutivo, diferentemente do resistor em que eles estavam em fase, eu tenho uma defasagem. Ó. Então, a minha tensão e a minha corrente elas não estão acontecendo o pico exatamente no mesmo instante. Ó. Então, se a gente for olhar, ó, o pico aqui não está acontecendo no mesmo momento. E se a gente for analisar aqui, quer dizer o quê? Que essa tensão ela está começando aqui, 90 graus antes da minha corrente. Então, um conceito que é muito importante destacar é que no indutor, a corrente ela sempre vai estar atrasada. A corrente se atrasa devido à característica do indutor. Lembram que lá, quando eu falei de indutor, eu falei que o indutor ele era a inércia da corrente. Ele segurava, ele se opunha, né? Exatamente por isso. Então, ele atrasa a corrente, ele é uma inércia, ele segura. Okay? Então, o indutor é um modelo de circuitos que trabalham com campo magnético criado por sua corrente. A gente já viu, trabalhou com essa parte de campo magnético. Então, o indutor ele trabalha com campo magnético. Só tem importância o efeito indutivo de circuitos que precisam de campo magnético para funcionar. Motor, transformador. Todos esses dispositivos eles precisam de campo magnético para funcionar. E se eles precisam de campo magnético para funcionar, então eu vou ter um efeito indutivo. Então eu tenho uma alteração na minha corrente. Assim, o indutor é o típico representante de máquinas, dispositivos que contêm enrolamentos destinados a criar campo magnético, tais como geradores, motores, transformadores, eletroímãs. Sua grandeza característica é a indutância e a medida em Henry. A gente já viu isso daí também. O que acontece? Quando eu tenho um indutor, e o meu indutor ele é ligado em corrente alternada, isso aqui é para corrente alternada, eu tenho o termo que se chama de reatância indutiva. Ela basicamente ela representa a oposição que o indutor apresenta à circulação de corrente. É denominada de reatância indutiva e a gente utiliza a letra XL, tá? O L de indutor. Então, o X é uma reatância. Toda vez que vocês verem um X e um L, vai ser reatância indutiva. Tem um indutor ali. A unidade utilizada da reatância indutiva é o ohm também. Porque a gente leva tudo para ohm para trabalhar em corrente alternada, porque depois a gente vai usar números complexos e aí a gente trabalha somente utilizando os artifícios matemáticos dos números complexos. Mas o que é importante vocês entenderem é que a reatância indutiva é a oposição à passagem de corrente no indutor. Tá? Então, para que eu possa utilizar essas técnicas de análise de circuito, eu preciso sempre calcular a minha reatância indutiva. Eu nunca vou pegar o valor do indutor. E o que é a minha reatância indutiva? Tá? É a relação entre a frequência em radianos vezes o valor desse indutor. Então, é a indutância vezes o ômega. Isso vai me produzir o meu XL, tá? Que é a minha reatância indutiva. Bom, se ele funciona como uma oposição, pensem, sim, até para a gente no inicial assim memorizar, ele é como se fosse lá o meu resistor quando eu tenho a passagem dos elétrons, né? Então ele é uma oposição, só que para variação de campo, tá? Então eu sempre vou ter que determinar o meu XL e aí vale as relações. A gente sabe o seguinte, né? A gente sabe lá da lei de Ohm, né? Que V é igual a R vezes I, né? Então, se aqui é um circuito puramente indutivo, eu posso dizer que o meu V é igual a XL vezes I.
tá? Então vale essa mesma relação válida para para minha lei de Ohm, só que utilizando uma reatância indutiva, ok? Então, reatância indutiva, ele é algo que é extremamente importante. Geralmente, quase todo o circuito que a gente trabalhar, a gente vai estar calculando esse valor. Aonde que está? O ômega é radianos por segundo e o L é Henry. Ok? A tensão, então, né, no indutor, né, vai ser sempre o valor da reatância vezes a corrente eficaz que passa nele. Então, a corrente eficaz é o XL vezes o IF. Bom, então a gente já percebeu que a tensão e a corrente, elas não estão em fase. Então, elas dizemos que estão defasadas, tem uma defasagem. E as variações sofridas pela corrente são sofridas pela tensão 90 graus antes. Então, quer dizer o quê? A tensão ela está adiantada em relação à corrente em 90 graus. Eu, particularmente, sempre gosto de utilizar o termo da corrente. A corrente está atrasada, a corrente está adiantada. Então, no indutor, a gente pode dizer que a corrente está atrasada em 90 graus. No máximo 90 graus. Isso é importante a gente destacar, que as nossas defasagens de tensão e corrente, elas vão ser sempre no máximo de 90 graus. Mesmo depois quando a gente trabalhar com circuitos do tipo que tem resistência, indutores e capacitores, que vai misturar todos. Vai ser sempre no máximo. Então, por isso que a gente vê o circuito puro. O circuito puro me dá a minha defasagem máxima, que é 90 graus. Quando eu boto resistores no circuito e tudo mais, eu vou vendo que essa defasagem ela vai mudando. Tá? Por que o circuito é puro? O circuito é mente puro indutivo, por quê? Porque toda a energia dele é utilizada para produzir campo magnético. Tá? Não tenho aqui a produção de... eu não tenho consumo para uma resistência ou algo desse tipo, a não ser a resistência eterna do produto. Então, eu estou convertendo toda a minha energia elétrica em energia em campo magnético. E aí eu tenho uma defasagem. E isso relaciona muito depois com o estudo que a gente faz de potência. Então, um indutor, somente um indutor ligado no circuito, ele vai me produzir uma defasagem máxima de 90 graus entre a minha tensão e a minha corrente. Ok? Aqui tem a representação fasorial e costumar sempre utilizar esse termo aqui. A corrente está atrasada de 90 em relação à tensão. Tá? Mas isso é o máximo que pode acontecer. Tá? Então, para esses sinais que eu estou aqui, eu tenho que o meu V de pico, né, minha tensão de pico, vai ser igual a seno de ômega t mais 90. Por quê? Porque ele está 90 na frente em relação à minha corrente. Ou eu posso dizer que a minha corrente está 90 graus atrasados. A corrente está atrasada em 90 graus em relação à tensão. E aqui estão as equações relativas a esse circuito. Tranquilo? Então, aqui um exemplo. Primeira coisa, dado o circuito da figura, para o circuito da figura dado, calcule. Então, eu tenho a mesma fonte, eu tenho a mesma... Então, todos esses aqui eu estou utilizando... Só um pouquinho. Então, eu já sei. A primeira coisa que o meu exercício pede é para mim calcular minha reatância indutiva. Então, a minha reatância indutiva, o meu XL, é igual a ômega vezes L. Tá? Então, isso é um hábito que vocês, toda vez que vocês pegarem um circuito, nunca, pessoal, vocês vão calcular usando isso aqui direto. Vocês sempre vão converter esses valores de indutores e capacitores, que a gente também vai ver, para os valores das reatâncias. Então, a primeira coisa que já tem que se fazer é fazer essa conversão aqui e já ver. Então, é 377. Da onde é que eu tiro esse 377? Está aqui, ó, ômega, né? Aqui direto está o meu ômega. Ômega está aqui direto, tá? Então, eu tenho 377 vezes 15 vezes 10 na menos 3. XL, então, 377, 15, ESP na menos 3.
Então eu tenho aqui 5,66 ohm. E é ohm. Por mais que possa parecer um pouco estranho, mas não, mas é ohm, tá? Depois, quando a gente trabalhar o números complexos, a gente vai colocar mais uma letrinha aqui ainda. Colocar um J, ou o I lá dos números complexos, que vocês utilizaram o I, aqui a gente vai usar o J. Tá? Então, o meu XL é isso aqui. Então, eu já tenho a minha reatância indutiva. Tá? Calculado. Bom, a corrente no circuito é o seguinte. A gente viu lá que o meu V eficaz era igual ao meu XL vezes o meu I eficaz. Ok? Então, a minha corrente eficaz vai ser igual ao meu V eficaz sobre o XL. Tá? V eficaz sobre XL, quanto que é o meu V eficaz? A gente já tinha calculado, né? No exercício anterior, que o V eficaz era igual a 311 por raiz de 2, que era igual a 219,91 volts. Então, eu tenho 219,91 sobre o meu XL, que é igual a 5,66. Trinta e oito 0,85. Isso aqui é a corrente eficaz no circuito. Tá? Bom, eu sei que é importante destacar aqui, né? Por exemplo, ó, a minha tensão, ela está aqui, né? Então, isso aqui é importante destacar nesse ponto. Eu sei que a minha tensão, V de T, é igual a 311 seno de 377 de T. Ok? A minha corrente, qual é o valor da minha... Só vou copiar um pouquinho para baixo. Qual é o valor da minha corrente de pico aqui? Qual é o valor da minha corrente de pico? Basta, para mim fazer minha corrente de pico aqui, basta eu fazer o seguinte. O I de pico vai ser igual a I eficaz vezes raiz de 2. Então, vai ser 38,85 vezes raiz de 2. Então, 38,85 vezes raiz de 2, 54,94. 54,94 ampere. Agora, eu posso escrever a minha equação senoidal da corrente. I de T vai ser igual a 54,94 vezes o seno de 377T. E o que eu tenho que colocar aqui? A defasagem. Por quê? Porque é puramente indutivo. Eu sei que esse ângulo de defasagem é 90 graus. Só que se aqui está no zero, então isso aqui vai estar menos 90. Por quê? Porque ele está atrasado em 90. O indutor ele atrasa a corrente em 90 graus. Então, a minha corrente ela vai estar atrasada em relação à minha tensão. E se eu for imaginar, então, a minha senoide aqui, que é o que pede na representação senoidal na letra C,
Então, por exemplo, se eu sei que a minha tensão... Peraí, deixa eu só fazer isso aqui bem feitinho para não ficar... Então, o que acontece aqui, ó? Tá? Se a minha tensão ela está com fase zero, então eu sei que a minha tensão ela vai sair aqui. Ok? Tá? Então ela sai aqui. Vai chegar até aqui. Ok? Então, isso aqui seria o meu sinal de V. Tá? Só que a minha corrente, ela está onde? Se a minha tensão está aqui, ela vai começar antes ou depois? Ela está atrasada. Então, ela vai começar onde? Ela vai começar aqui. Porque a gente se pega sempre ao começo. Ok? Então, essa defasagem aqui, bom, obviamente que a minha corrente ela continuaria para cá. Ok? Mas o que é importante é sempre analisar esses pontos aqui. Okay? Se essa minha tensão estava no zero e a minha corrente está atrasada, então o começo dela acontece de uma forma. Então aqui é a C. E aqui eu tenho a minha tensão. E aqui eu tenho a minha corrente. Ok? Bom, a representação através do diagrama fasorial fica meio que óbvio para a gente o seguinte, né? Que a minha tensão ela está no zero e a minha corrente ela está 90 para baixo. Por quê? Porque ela está para cá. Okay? Então aqui está a minha tensão. E aqui está a minha corrente. Ok? Isso aqui seria, então, a minha letra D, que seria a minha representação fasorial. Ah, professor, mas está diferente de quando aparece no slide lá que o V está para cima. Tá, exatamente, ó, por quê? Porque esse caso aqui, ó, o V estava mais 90. No exemplo, o Z está do zero. Então, o item que está menos 90 antes, eles nunca podem estar junto. Então, eu já faço propositalmente para ter duas situações distintas ali para a gente estar trabalhando. Tá? Então, eu sei que a minha tensão e a minha corrente. Bom, na questão do simulador, eu tenho aqui, então... Opa, não é isso. Só um pouquinho.
quero apresentar o PR2, que aqui eu já estou com os dois circuitos. Ok, bom, vou pausar. Valor da corrente. E aqui está o da tensão. Tá? Repare, primeiro que os valores que estão aqui, periódico. Tá? Então, o seguinte. Aqui tem uma resistênciazinha, pessoal, que essa resistência está em série com o circuito. E isso aqui acontece basicamente por causa que uma questão de que geralmente a gente nunca vai ligar. Isso aqui está representando basicamente a resistência do indutor interna, que aqui o indutor estava sem resistência interna. Tá? Mas o que acontece quando eu ligo e simulo o meu circuito? Tá? Então eu vou colocar aqui somente o PR2, que é esse aqui, né? E o PR1. Então tiro esse aqui que é do circuito de baixo. E o que está acontecendo aqui? Ó? Se a gente for olhar, diferentemente do circuito lá, o meu pico da corrente ele acontece atrasado em relação ao pico da tensão, em 90 graus. Aqui a gente pode até ver ó, os valores que a gente tem, então, para o valor da meu pico de tensão e propriamente de corrente. Tá? Ok? Então, o que é importante destacar aqui para vocês? Essa defasagem. Essa defasagem, ela acontece por quê? Porque o circuito é puramente indutivo. Tá? E quando o circuito é puramente indutivo, então a gente acaba tendo um valor considerável aí de defasagem entre a minha tensão e a minha corrente. Então, a corrente, vocês podem ver que o pico dela está acontecendo sempre um valor consideravelmente mais alto em relação em termos de graus, com relação ao valor da tensão. Tem outras configurações aqui que depois a gente tem que fazer com relação a essa resistência e tudo mais, mas o que é importante sempre destacar aqui? Que essa resistênciazinha que ela foi colocada, ela altera um pouco na característica. Mas eu queria mostrar puramente para vocês essa defasagem. Essa defasagem que a gente encontra aqui no nosso circuito, devido, então, a essa inserção de um circuito puramente indutivo. Ok? Então, o indutor ele vai me defasar em 90 graus, vai atrasar minha corrente. E quando eu tenho a parte do capacitor, tá? O capacitor é um elemento capaz de acumular carga elétrica. Diferentemente do indutor, que é campo magnético, o capacitor ele trabalha com carga elétrica e ficar carregado, apresentando tensão em seus terminais, mesmo após ter sido retirada da fonte. Então, o capacitor ele armazena carga elétrica. A corrente não atravessa apenas o carrega e o descarrega. O capacitor ele é isolado, então ele carrega e descarrega. Dessa forma, uma corrente circula durante um tempo de carga ou de descarga. Então, uma corrente contínua só, ela é até carregar e depois que ela carregou, ela para de carregar o capacitor. E quando a tensão do capacitor se iguala à da fonte, a corrente deixa de circular. A grandeza do capacitor é em farad. Só que quando a gente está trabalhando com tensão alternada, basicamente o capacitor está funcionando da seguinte forma. Ele carrega e descarrega, carrega e descarrega. Ok? Para me fechar aqui hoje, na próxima aula eu vou continuar com essa parte da reatância capacitiva, mas a reatância, assim como no indutor a gente tinha a reatância indutiva, no capacitor a gente tem a reatância capacitiva. E ela indica a oposição que um capacitor apresenta à circulação de corrente no circuito, no qual ele está conectado. E ela é utilizada também a letra ON. O símbolo utilizado é ON, tá? A reatância capacitiva, para a gente calcular ela, é basicamente a gente faz 1 sobre o ômega C. E o que é o C? O valor da capacitância, que é em farad. Ok? Então, o valor da capacitância é em farad. A tensão no capacitor é a lei de Ohm para o capacitor. A mesma coisa que acontece para o indutor, acontece para o capacitor. Entretanto, no capacitor é o processo contrário. O capacitor, ele faz o quê? Ele tem a corrente adiantada em relação à tensão em 90 graus. Então, reparem que aqui a minha corrente está 90 graus na frente da tensão, enquanto que no indutor o processo é o contrário. Tá? E isso já é uma coisa que é muito importante e ao final vocês têm que sempre associar o capacitor
atrasa a corrente. O indutor atrasa a corrente. O capacitor, essa corrente ela está adiantada. Ele adianta a corrente. Tá? Então, se pensar em termos da corrente, num a corrente está adiantada e no outro a corrente está atrasada. Tá? Se a gente for analisar, dissemos que a tensão e a corrente elas estão defasadas, e nesse caso aqui, então, ó, a minha corrente está no zero, a minha tensão vai ter que estar 90 graus antes. Então, por quê? Porque a minha corrente está sempre adiantada em 90 graus. Ok? Então, a corrente está adiantada de 90 graus em relação à tensão. O indutor ela está atrasada em 90. No capacitor, ela vai estar atrasada. No indutor, a corrente ela está atrasada. Tá? Ok? E no capacitor, a corrente ela vai estar adiantada. Pegando a referência sempre da corrente. Eu gosto de pegar sempre a referência da corrente. Então, indutor atrasa a corrente. Capacitor adianta a corrente. Aqui é a representação das funções, né? Baseado nesse gráfico, baseado nesse diagrama. Isso aqui é muito importante, pessoal. Olhar essas três grandezas e chegar. Verdade, isso aqui é a função que representa isso está aqui e o fasor está aqui. Essas três grandezas é de extrema importância. Na próxima aula eu começo calculando esse exemplo aqui e eu dou continuidade. Só para mostrar aqui para vocês que quando eu tenho um circuito com o indutor, por mais que ele também tenha essa questão da inserção aqui, eu agora vou deixar aqui. O que acontece aqui? Reparem que no circuito anterior, eu acho que eu até consigo deixar. Não. Elas estão em escalas um pouco diferentes. Ó. Mas o que acontece? Ó? Se vocês analisarem aqui, a minha corrente, que é aqui está. Tirar esse aqui. A corrente, olha o pico da corrente. Ó. Ele está acontecendo antes do pico da tensão. Então, ó, isso aqui é no capacitor. Ó. Então, no capacitor, o pico da corrente está acontecendo antes do pico da tensão. Enquanto que no indutor, se eu tirar aqui e colocar no indutor, no indutor é o contrário. Ó. O pico da corrente acontece depois. Então, no indutor, o pico acontece depois. No capacitor, o pico acontece antes. Isso é o que acontece devido à característica do dispositivo. Esse exemplo vai estar no material da aula, vocês podem até tentar resolver eles e tudo mais, mas eu na próxima aula começo ele resolvendo eles e mostrando um comparativo com aquelas screenshots ali que eu coloquei da simulação para vocês na próxima aula. Extremamente importante, pessoal, que vocês tentem acompanhar o conteúdo aí, tentem ir fazendo os exercícios. Acho que dessa parte eu já vou até disponibilizar alguma coisa da lista de exercícios e tudo mais, tá? Com relação à atividade síncrona dessa semana, a atividade assíncrona dessa semana vai ser, eu não tinha falado ainda, né? Deixa eu falar agora no final, vai ser resolver a lista 5 e me enviar a lista 5 resolvida. Tá? A lista 5 que está no Moodle. Mas eu vou colocar isso lá no Moodle depois, para todo mundo, mas é resolver aquela lista e enviar através de foto, da forma como vocês já estão acostumados a fazer. Ok, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Tudo mais? Com relação ao simulador, Multisim, vou deixar o link lá para quem quiser já se cadastrar e aprendendo a mexer, se quiser já simulando alguns circuitos e tentando entender, porque a gente vai ter trabalhos de simulações também. Mas quando eu for falar de simuladores, eu vou liberar alguns vídeos explicando a fazer coisas básicas no simulador. Ok, pessoal? Da minha parte era isso. Se não tem nenhuma dúvida, estão todos liberados.